A gente segue aqui, adiante. A gente pode seguir adiante, minha diretora Helena, com a próxima pauta? Então vamos que vamos. Muita coisa para a gente repercutir ainda. David, te acionando aqui de novo. David aqui está sendo acionado. Muito nesse primeiro bloco, não poderia ser diferente. Está sempre em cima do lance. Olha só, conta pra gente que história foi essa aí de uma mãe, né? Do que ela fez ao descobrir que a filha está envolvida num furto na própria escola dela. Que história é essa? Como foi? E qual foi a providência que a mãe tomou? Exatamente. Esse caso foi em Goiânia, capital, né, de Goiás, justamente porque a filha, a mãe identificou que ela estava com um celular que não era dela, perguntou para a menina de quem era esse celular, adolescente de 15 anos, aí ela falou, acabou confessando que estava guardando porque o celular foi dado por uma outra colega e ela estava cobertando um furto. E aí a mãe fez com que a filha escrevesse uma carta repetidas vezes com a frase: "Eu nunca mais vou roubar, eu nunca mais vou roubar". Essa mãe foi até a delegacia em Goiânia, entregou o aparelho, além também do manuscrito escrito. E aí o delegado até falou que se trata de uma educação raiz e não se trata de um caso de maus tratos. Hein? Tem que fazer tomar tenência de uma vez por todas. É a arte da repetição, escrever até que entre de uma vez por todas na cabeça, né? Você faria algo parecido, Paulo? Mas lógico. Daria uns tapas ainda no moleque lá. Mas sem dúvida. Parabéns pra essa mãe. Tem que erguer um busto, uma estátua dela. Ela dá curso aí pra esse bando de mãe mimizenta aí que fica brigando com o professor quando o filho apronta. É a educação raiz. Se fosse a minha mãe, além de escrever 10 mil vezes, ainda tomar um cacete da dona Margarida lá em Ribeirão Preto. Parabéns pra essa mãe. Que sirva de exemplo às demais aí. E que realmente tenha reflexos ali na cabeça e na atitude da própria filha olhando adiante, né? Mano, o que você achou? Bom, o papel da família é essencial na construção de valores, né? Quando você vê que uma atitude inadequada vai gerar vergonha na sua mãe, vai gerar reprovação por parte das pessoas que você tem como referência, isso molda o comportamento, né? É muito diferente quando a pessoa tem uma família desestruturada, quando a mãe ou o pai mostra que não se interessa tanto assim pelo que o filho está fazendo ou deixando de fazer. Ou seja, esse caso mostra como é fundamental a gente falar a respeito de modelos familiares que consigam, independentemente da forma como a família é composta, porque a figura de referência pode ser a mãe, o pai, o avô, a avó, o tio, enfim. Os modelos de família são muitos, mas o que importa é ter referência e ética na forma como a família se constitui e como a recompensa ou reprovação a depender da qualidade do comportamento e da atitude da pessoa. Assina embaixo, Palumbo? Mas com certeza. E o delegado já colocou que não foi maus tratos justamente para não vir os mimizentos, lacradores. Olha, não pode fazer assim, não pode fazer isso, vai traumatizar. Vai nada, traumatiza nada. A gente não pode deixar as crianças, os adolescentes fazerem o que querem. Senão, quando eles viram adultos, eles viram criminosos. Se a gente permitir tudo, amanhã a gente vai se arrepender. Nunca mais eu vou roubar, nunca mais eu vou roubar. Realmente é uma frase simples, mas ecoa, é forte. E a pessoa realmente... Quantas vezes ela teve que escrever? Tem um número exato? Não tem o número. Centenas, enfim. Fez bem. A mão quase caiu, Daisy. Não, a gente estava conversando, que eu não vou contar a história que o David estava contando da mãe dele, mas eu acho que a gente tem uma cultura, começou uma cultura woke ali pelos anos 2010, que acabou extrapolando um pouco as linhas do que é certo e do que é errado. Então, parece que a educação feita dentro de casa ela é sempre questionada, né? Certa essa mãe. Eu estava lembrando aqui de uma história quando eu era pequena, que uma professora, eu estudava no colégio de freiras, e uma freira deu uma reguada na minha mão, porque eu não ficava quieta durante a sala de aula. Era comum, né? Era comum. Ela chegou, bateu com a régua e falou, ó, você fica quieta. E eu cheguei em casa e contei pro pai. Eu disse, pai, a irmã bateu na minha mão. Por quê? Porque eu estava conversando durante a sala. O pai bateu com a régua de novo na minha mão. Sabe? Então é uma questão... mas é uma questão de você respeitar o outro, respeitar o professor. Essa cultura woke, eu acho que ela extrapolou um pouco dessas linhas, né? Do que é certo, do que é errado. Certa mãe. Desde uma breve interrupção, estamos de volta para você que está ligadaço aqui no nosso Morning Show. Tema da vez, a gente repercutindo um caso de uma menina que ali praticou um furto dentro da escola em Goiânia. E a mãe ali, como mandava o manual, pelo menos, ali da disciplina familiar, botou ela ali para fazer a mão dela quase cair dura para fora, escrevendo nunca mais eu vou roubar, nunca mais eu vou roubar, nunca mais eu vou roubar, até que finalmente isso possa ser introjetado na cabeça dela e ela nunca mais roube. Esse é o ela nunca mais vai roubar mesmo, viu? Pessoal aqui, todo mundo acho que
enfim, acendeu aqui também a discussão, né, de como se dá a disciplina parental na era moderna também. David, você faria algo parecido? Sim, com toda certeza. Você acha que a o Mili Daisy... David... Qual é o nome do seu filho, perdão? É Lorenzo. Você acha que o Lorenzo não ousaria chegar nesse nível, né? A Daisy citou um caso pessoal. Uma vez, eu posso compartilhar aqui hoje, não tem problema. Mas eu furei uma bola brincando com os amigos e aí não quis falar para os meus pais que eu tinha furado aquela bola. Acabei pegando o dinheiro escondido do meu pai para pagar a bola que eu tinha furado. E aí minha mãe e meus pais descobriram, né? E minha mãe deu uma baita surra por conta disso. Então, assim, eu acho que você tem que ensinar. E hoje em dia, é como a Daisy colocou, realmente, existe um mimimi muito grande em relação à educação que a gente emprega nos nossos filhos. Esses dias também que você citou, meu filho tem 5 anos de idade, né, ainda não sabe direito das coisas. A gente estava no mercado, ele pegou um pacote de chocolate, uma barrinha de chocolate, e colocou no bolso. Mas ele não entende que aquilo ali configura como um furto. Eu falei, o que você colocou no bolso? Ele falou assim, chocolate, pra guardar, eu vou comer depois. Aí eu peguei e falei, não, você pode ser preso por isso daí, rapaz. Ele entendeu? Aí ele olhou assim, 5 anos. Aí eu falei, você pode ser preso. Aí, sabe, a questão é que a gente suaviza muito. Aí ele olhou assim, arregalado com 5 anos, mas para você expressar de assim, olha, você não pode fazer isso porque senão pode acontecer. Claro que uma criança de 5 anos vai ser presa. Mas assim, você precisa, de uma forma, eu acho que lúdica, exemplificar a maneira como não deve reagir. Então, acho que é isso. Aí tem gente que pode até, por essa fala, me condenar, né? Falar assim, não, mas falar isso pra criança vai traumatizá-la e tudo mais. Pelo amor de Deus. Mas, sabe, você tem certíssimo. Tem isso, ok, mas eu acho que é uma minoria barulhenta. Não, eu acho que a gente não pode confundir os casos extremos, onde há, por exemplo, algum tipo de maus tratos, de fato, com o filho, no sentido de, sei lá, aquela surra com cipó de goiabeira que o menino fica todo esfolado. Isso... Já tomou uma dessa? A minha tia gostava de dar surra com cipó de goiabeira. Mas a tia aqui, existem limites, né? Uma coisa é a gente dizer que, olha, a gente não pode glorificar a falta de controle, né? O fato de um adulto perder o controle com uma criança e sair do que seria um gesto educativo para um gesto extremo, às vezes até de tortura. E existem casos de maus tratos com crianças, a gente não pode tratar isso como se fosse uma coisa menor. Isso é algo que precisa de atenção, inclusive das autoridades. Mas a gente não pode confundir o que é o exagero e a violência extrema do que é simplesmente a educação e a colocação de limites, né? Colocar limites é tão importante quanto dar carinho, né? Porque é isso, a gente não pode tratar como se fosse uma coisa ou outra. Preciso ter as duas coisas. Acolhimento e limite são essenciais para qualquer ser humano ter educação e referência. Meu amigo. Jamais furtar, né? Chega a ser bíblico também, mas a gente tem que colocar isso na cabeça da próxima geração desde cedo, distinguir o certo do errado, o bem do mal. As pessoas ficam relativizando hoje em dia isso e borrando essas distinções e, enfim, dando margem para esse tipo de ação. Mas ainda bem que essa mãe está dando bom exemplo, tomando as rédeas e botando ordem nessa bagaça antes que se torne um problema maior no futuro. Duvido que ela não tenha aprendido.